Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. A partir de agora você vai ficar muito ligado aqui no TPM. Nós vamos esclarecer todas as dúvidas sobre câncer no pulmão. Começamos. Olá, hoje no programa TPM estamos recebendo o cirurgião torácico, o Dr. Federico Garcia Cipriano. Ele que vai, gente, nos explicar tudo a respeito do câncer de pulmão. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui novamente no nosso programa. Obrigado, é um prazer revê-las. Para falar sobre um assunto tão sério, né, que é o câncer de pulmão. Eu queria primeiramente saber a incidência do câncer de pulmão no mundo e no Brasil. Realmente, é uma doença de uma alta incidência, tanto no Brasil quanto no mundo. E uma doença muito séria. Nós vamos ver nas perguntas seguintes que é uma doença de difícil diagnóstico, porque o diagnóstico é tardio. Mas a incidência é muito alta, até se comparada com as outras doenças cardiovasculares ou mesmo mortes violentas, tanto em incidência quanto em mortalidade. É mesmo? E por que, Zezé? Só antes de você perguntar, que eu já cheguei com tudo. Hoje ela chegou, gente, ela chegou de Las Vegas, tá com tudo essa minha filha aqui. Vi aí, por que essa incidência que tá... O câncer de pulmão, como doença neoplásica, é a única doença neoplásica que tem uma causa e efeito conhecida, que é o tabagismo. Se a incidência do tabagismo é muito alta, portanto, a incidência do câncer de pulmão também é muito alta. O duro que tem os fumantes passivos também, né, Zezé? Mas também, sabe, eu acho que essa frescura de fumante passivo também não é tão ruim quanto realmente o que fuma. O que fuma realmente. A minha preocupação, eu tô até preocupada, gente, com esse trem aí. Cada hora eles me põem no roteiro aqui, olha, algum tema que me deixa preocupado. Mas, por exemplo, a relação do tabagismo com o câncer de pulmão, vamos dizer assim, que pode-se dizer que é a maioria, tipo 90%. Sim. Dos pacientes com câncer de pulmão, 90% deles são tabagistas ou fumaram no passado. Ou fumaram. No passado. Então, o tabagismo passivo, ou aqueles que pararam de fumar, por alguns anos depois da parada do tabagismo, ainda tem os efeitos maléficos do cigarro. Sim, no mínimo vai pegar um enfisema que sofre pra caramba, né, doutor? Outra forma da manifestação do tabagismo é enfisema, realmente. Mas o tabagismo realmente é a única causa e efeito conhecida para câncer de pulmão. Do câncer de pulmão. Mas, como você disse, 90%, né, das pessoas, não é todo mundo que tem o câncer de pulmão porque fumou. Isso, existem pacientes que nunca fumaram na vida, mas que desenvolveram câncer de pulmão. É a minoria. Por quê? Isso daí poderia ser hereditário, talvez? Existem algumas causas genéticas, sim. A doença neoplásica é uma doença genética. Existe uma carga genética que vai sendo passada e que, por fatores externos, como o tabagismo, ela acaba se manifestando. Tá vendo bem? A coisa não é fácil não, a gente tem que largar, gente, rapidamente fumar, tinha que esquecer isso, deletar realmente esse problema tão sério. Sim, mas agora você viu, saiu até a nova lei agora em Nova York, que você não pode fumar em lugar nenhum. Você quer fumar, vai pra casa, viu? Pois é, agora de repente você pensou se o síndico do prédio resolver falar não fuma, isso é muito bom, tem que ser assim mesmo, né, Luciano? É isso mesmo, viu, Zezé? Sim. Como é que a gente, você falou que é muito lento isso, ele é meio devagarzinho quando a história é para valer. Mas qual é uma maneira que a gente poderia perceber que você está com algum problema no pulmão? Sim, essa é uma pergunta bem interessante. E aí que acho que reside o principal problema do diagnóstico tardio. Não existe um quadro clínico, sinais, sintomas específicos do câncer de pulmão. A maior parte das doenças respiratórias, os sintomas, sinais são muito parecidos. Então o paciente vai ter um pouco de tosse, um pouco de dor, às vezes um pouco de falta de ar. Essa pontada que Essa pontada, às vezes uma pequena dorzinha. Então, o que temos que ter consciência, se aparecem esses sintomas, principalmente em paciente tabagista, ele tem que procurar uma avaliação especializada, de um clínico geral, de um pneumologista, de um cirurgião torácico, assim por diante. Ele tem que estar consciente que ele pode vir a desenvolver um câncer de pulmão. Certo. Um dado importantíssimo que acho que a população tem que ter consciência disso, se nós pegarmos 100 pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão,
apenas 10 deles vão ser candidatos à cirurgia com finalidade de tratamento curativo. Ou seja, 90% deles chegam para nós já em fases avançadas. Isso é onde muito não sério. há mais possibilidade de um tratamento efetivamente com potencial curativo. Aí é então, costumamos dizer que as doenças neoplásicas pulmonares, o câncer de pulmão, o carcinoma de pulmão, é uma doença muito silenciosa. A melhor defesa é a conscientização da população. E procurar sempre um médico para ver. Deixa eu te fazer uma pergunta, né, assim, no caso. Então, os fumantes ou ex-fumantes, o ideal seria que fossem, por exemplo, uma vez por ano, sim. fazer um raio. O raio-x dá para você detectar alguma coisa ou não? O raio-x é um bom triador. Mas não é o preciso. Também não é 100%. Mesmo no mundo, não existe um exame de triagem que é 100% preciso e que mostra que diminui a incidência de câncer de pulmão. Essa avaliação de rotina, uma vez por ano, pode ser feita com uma radiografia. O clínico, o pneumologista, vai conseguir detectar um nódulo, uma lesão pulmonar potencialmente neoplásica, já que ela vai ser muito assintomática numa fase inicial. Ok? Então, essa revisão é fundamental. Então daqui pra frente, gente, vamos aí cuidar dos nossos pulmões, não é verdade? Mas agora, gente, é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Olha só o que ela tem aí. Já é verão, olha só que convidativa essa piscina. Agora me conta, você tá preparada para colocar o biquíni? Tem que estar, né? Então vamos acabar com a gordura localizada, celulite e tudo que te incomoda na Fisioforma. Equipamentos da mais alta tecnologia, onde você obtém resultados já na primeira sessão. Pois é, fazendo tratamento para gordura localizada com o aparelho Dreamline, por exemplo, você pode perder de 2 a 4 centímetros já na primeira sessão. E também, fazendo um tratamento personalizado para celulite, você consegue reduzir o seu quadro em até 80%. E ainda tem muito mais, né? Para conhecer melhor os tratamentos, você pode acessar o site www.fisioforma.com.br. Cliente Fisioforma hoje é muito mais feliz, olha só. As meninas todas, em todos os aparelhos, em tudo. O atendimento aqui é nota 10. Então já sabe, para ficar ainda mais bonita nesse verão e em todas as estações do ano, é só ligar e agendar a sua consulta. E você, como é que tá aí? Confiante pro carnaval? O teu corpo tá em cima? Você tá uma deusa? Se não, basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta na Fisioforma, que você vai usufruir disso tudo. E vai ser a rainha do carnaval. Nosso comercial e voltamos já já. Celulite, pneuzinhos, estrias. Carnaval chegando e você ainda não está preparada? Obtenha os melhores resultados através de aparelhos sofisticados, seguros e eficientes. Agende já uma consulta na Fisioforma e encontre o tratamento perfeito para você. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o cirurgião torácico, o Dr. Federico Garcia Cipriano, que está nos explicando tudo a respeito de câncer de pulmão. Agora, doutor, no bloco anterior você estava me esclarecendo que, dependendo do tipo e no momento que a pessoa chega a procurar um médico, já não existe mais o que se fazer para ser um tratamento curativo, né? Não se faz uma cirurgia. Eu queria que você explicasse primeiramente, então, quais são os tipos de câncer que tem de pulmão e quais são os tratáveis e os não tratáveis. Sim. Nós podemos dividir esses tipos de câncer de pulmão, de uma maneira mais geral, em 3 grupos. Aqueles muito agressivos, aqueles muito malignos, que rapidamente dão metástase para outros órgãos, por exemplo, o cérebro, o osso, o fígado. Existem os tumores totalmente benignos, que são tumores que não crescem muito rápido e são muito facilmente tratados. Existem os de malignidade intermediária. Okay? Esses malignidade intermediária dá tempo de serem tratados e tem um prognóstico a longo prazo muito bom, bom. Então, dependendo do tipo de tumor, cada tipo de tumor vai ter um nome, um sobrenome, uma classificação bem específica. Dependendo desse tipo de tumor, o paciente vai para a cirurgia ou para a quimioterapia, ou às vezes tratamentos combinados, cirurgia, radioterapia, cirurgia, quimioterapia, assim por diante. Então, o primeiro passo no diagnóstico de um câncer de pulmão é saber especificamente o tipo de tumor que o paciente tem. A partir disso, se faz um planejamento do tratamento. De tratamento para esse paciente.
A cirurgia é o último do último caso? Não, nem necessariamente. Não, Ou seja, a cirurgia vai ser indicada para os casos de diagnóstico precoce, quando estamos frente a um paciente com tumor inicial. A cirurgia tem uma finalidade curativa. Para aqueles pacientes que o tumor já está numa fase intermediária, mais avançada, aí podemos lançar mão de tratamentos combinados. Uma quimioterapia para tentar reduzir o tumor, na sequência um tratamento cirúrgico. Para aqueles que, infelizmente, o tumor já está muito avançado, uma quimioterapia, mais uma radioterapia, ou dependendo do tipo. Mas aí já, quanto mais avançado o tumor está, menor vai ser o tratamento e pior vai ser o prognóstico. Daí o diagnóstico precoce é fundamental. Querida, agora me explica uma coisa. Suponhamos que a pessoa, então, fez uma cirurgia. Vamos dizer que o tumor seja intermediário. Fez a cirurgia juntamente com a quimioterapia, tudo bem. Eu te pergunto, qual é... ele pode recuperar esse pulmão? O pulmão pode... Porque falam que o pulmão, de repente... Você vai tirar uma parte dele. Tira uma parte dele, mas parece que ele se recupera, como é que fala? Se regenera. Isso é verdade ou não? O pulmão, infelizmente, não tem essa capacidade de regeneração, assim como o fígado. O fígado se regenera, o pulmão não. Então, aquilo que foi destruído pelo cigarro, destruído está, não vai voltar. Felizmente, ao nosso nascimento, nós nascemos com uma reserva pulmonar muito boa, a ponto de poder operar um paciente, se ele estiver em boa condição, retirar um pulmão inteiro e ele conseguir viver adequadamente com um pulmão só. É com claro uma parte que, só. com uma parte só. Então, na cirurgia de câncer de pulmão, nós retiramos o tumor principal e sempre uma margem ao redor. Segurança, né? Tá? Aí que vem uma avaliação clínica do pneumologista, selecionar Certo. os pacientes que são candidatos à cirurgia. Infelizmente, nos deparamos frequentemente com a seguinte situação: um paciente com uma lesão tumoral pequena, mas com uma reserva pulmonar muito ruim. E como é que se faz? E esse paciente, infelizmente, não vai tolerar uma cirurgia. Aí não tem o que fazer. E outro malefício do cigarro, além da Que no caso neoplasia, seria, vamos o dizer, efizema pulmonar. Um efizema pulmonar. E além disso, o câncer. Daí é muito azar para um sujeito só, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, como você diz, o urubu tá fazendo cria, né? Tá fazendo cria. Além dele botar os ovos, tá sentado chocando. Mas, doutor Federico, outra perguntinha. No caso, obrigatoriamente, toda pessoa que faz uma cirurgia pulmonar, ela tem uma predisposição, entre aspas, a ter um efizema, ou seja, uma diminuição do ar, da facilidade de respiração ou não? Sim, claro. Ou seja, não é que ela vai ter uma predisposição a enfisema, porque enfisema é uma doença provocada, por exemplo, pelo cigarro. Mas toda vez que nós operamos um paciente, por exemplo, não tabagista, que retirou uma parte do seu pulmão, com certeza a sua reserva pulmonar vai diminuir. Vai diminuir. Se ele conseguir manter bem essa boa reserva, com fisioterapia, exercício, atividade física, uma vida regrada, ele vai conseguir ter uma vida muito próxima do normal. Ai, que bom. Então. E o caso do transplante? Para câncer de pulmão, infelizmente, o transplante não está indicado. Não está indicado. Então, a prevenção, qual que é? parar de fumar e ter consciência desses sintomas, sinais que tem que ser rapidamente pesquisados. Uma vez por ano, né, doutor? Procurar sempre, né, Luciana? E nós recomendamos aqui nessa avaliação de rotina cardiovascular, uma visita ao cardiologista, mas se faça uma radiografia de tórax. O pneumologista, o oncologista, o cirurgião faz uma avaliação em conjunto e aí nós temos uma boa prevenção. Tá ótimo, doutor. Querido, muito obrigada. Obrigado. Você é ótimo, mas você me assusta toda vez que vem aqui, viu? É só parar de fumar. É, só parar de fumar. Tchau. Beijo, gente. Até mais. Tchau.